Ajeitar aqui. Boa noite para todo mundo. Quarta-feira, 19 horas em ponto. Hoje vou ter a doutora Jéssica já entrou. Meus pais. Deixa eu só aceitar aqui. Peraí. Já aceitei aí, Jéssica. Gente, meu áudio tá legal. Eu fui pegar o fonezinho aqui. Fui ver a porcaria sem bateria. Olá, Olá, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem e você? Tô tentando arrumar a câmera aqui também, pra ver se eu subo aqui um pouquinho, Eu tô ou ajustando baixo. aqui. Fui colocar A o gente fonezinho aqui. ajusta. Eu tô Ah, acostumado a fazer com ele, tá sem bateria. Mas tá ixi, bom. a gente ajusta as coisas antes, na hora ainda não fica do jeito que precisa, né? É. Parece que a minha luz tá meio escura. Não, tá bom aqui tá tranquilo. Bom, então tá. E aí? E Vamos aí, conversar, menino? né? Covid, sabia? Sério? Eu, Mikael. Nossa, que bosta, hein? É, eu Mas e então, Mikael, né? hoje, descobriram hoje? Não, não. Comecei com sintomas segunda passada, e aí perdi o olfato na quarta e Acho que deu uma mascada aí. Aí, Claudinha, tô esperando aqui que parece que a Jéssica caiu. Ah, voltou. Seu som tá saindo, não. Confere aí. Oi, Aí, voltou. voltou. Ótimo. Caiu? Não, agora voltou. Pronto. Não, me conta isso aí, enquanto o pessoal entra. Aí, Mikael começou com sintomas na quinta, à Hum, tarde. E aí eu já tava assim, num período de melhora, né? Na quinta-feira eu hum, comecei a melhorar, mas ele começou a piorar. E aí que hum. ele ficou mais ou menos quinta, sexta, quando foi no domingo ele começou a ter febre, febre, febre. Aí tá ainda tendo um pouco de febre, mas tá tratando, né? Tá cuidando, né? Lógico. Tá, nossa, muita coisa, injeção todo dia, um monte de coisa. Nós precisar, não sei se vocês têm Mas precisar do Ilibzinho, se tiver quiser a fazer gente um tem, ozônio, a gente tá tem, né? fazendo Elib, estamos fazendo. Ótimo. Mas Eu olha, o negócio pegou feio, viu? deu uma Achei que derrubada, né? deu. Nossa, Trabalhando, né? Fazendo tudo online, atendimento online, tudo. Presencial cancelou, mas dá uma canseira tá, né? violenta. Eu fiquei 3 dias assim, derrubada de tudo. Pois O é, a gente Mikael fala tá aqui em também. casa que não sei se sorte ou o que é, que ainda não chegou por aqui, porque ainda mais com a Carol grávida, né? Então a Sim, preocupação era muito maior. E ela, sim, dentista, ela chegou a atender paciente que obviamente não sabia, mas que estava com Covid, que sim. descobriu 2 dias depois. E eu também, Uhum. mas até agora, se eu tive, fui assintomático. Não desenvolvi nada, não. Eu achei até que a gente já tivesse tido, porque assim, a gente atende muita gente, né, disso. Uhum. E aí, de vez em quando, assim, dá um. Aí, começa a falar, dá um arranhadinho na garganta, alguma coisa assim. Então eu achava até que já tinha tido, mas aí começamos a passar mal. No dia que eu perdi o olfato, eu falei, nossa, isso não é só gripe, não. Aí fiz O olfato é PCR, muito característico, né? muito. E Característico. horrível isso. Você fazer as coisas, não tá sentindo cheiro de nada, fazendo comida e não tem apetite, não tem gosto de comer nada. Ai, que coisa. Minha cunhada, quando teve, mexeram com ela, que não é o problema de vocês, que ela tem uma dificuldade grande de comer salada, sabe? Aí falaram com ela, aproveita que você está sem olfato, sem paladar, come o que é saudável, pelo menos agora. Sim, Mas você sabe que a gente falando aí em Covid, nem entramos no assunto da live,
Mas não sei, imagino que para vocês tenha aparecido muito também, muita síndrome pós-Covid, né? Muita gente com cansaço, Sim, indisposição muita e fadiga. fadiga, e a parte neurológica também já entrando um pouquinho, porque processo inflamatório, além de toda a questão psicológica envolvida, muita gente com depressão pós-Covid, né? Olha, é bem interessante isso, porque tem mesmo, assim, ele penetra bastante, né, na barreira hematoencefálica. E eu senti isso na pele, porque eu tive muito sintoma de neurite. Eu começava a mexer os olhos e muita dor atrás dos olhos, né? A visão assim embaçada, dificuldade de focar, muita dor de cabeça mesmo. E aí a gente começa a vivenciar na pele, né? As questões que o paciente reclama, aí a gente realmente sente. E, assim, deu para perceber, né, toda essa fisiologia do vírus, assim, de penetrar mesmo pela via olfatória, né, de gerar inflamação nessa região, de gerar essa inflamação difusa no sistema nervoso central. Eu senti tudo isso muito bem caracterizado, né, por conta da evolução, assim, que foi acontecendo ao Uhum. longo dos dias. E ele faz mesmo, né, uma encefalite. Ele penetra na barreira hematoencefálica, gera uma encefalite difusa, né? Com certeza todo mundo está fazendo uma meningoencefalite, né? Não dá para caracterizar de todo mundo, porque ninguém não vai fazer punção lombar em todo mundo, mas com certeza viria todo mundo com líquor um pouquinho inflamatório. E gerando essa inflamação cortical, é muito significativa a possibilidade de fazer sintoma neuropsiquiátrico, né? De vir essa. Ai, travou na hora que ela ia contar pra gente. Pessoal, se vocês estiverem me acompanhando aí, faz um oi, que eu vi que a internet deu uma travada da Jéssica aí. A gente nem se apresenta, aliás, nem conversou sobre a live especificamente. Só. Não, o som não voltou, não. Só o dela que caiu. Falar com ela aqui. Ver por quê. O que está acontecendo. Ela começou a contar, né, que está com Covid, tanto ela quanto o Mikael, que é o marido dela, um amigo meu também. O meu som tá legal, o meu som aí para vocês tá legal. E porque aí, a live, a nossa ideia aqui é vir poder falar com vocês sobre doenças neurodegenerativas, principalmente Parkinson e Alzheimer. E eu convidei a Jéssica, que é uma profissional assim competentíssima, tá? Que eu admiro muito. E para ela trazer a visão da neurologia, ela que trabalha que é neuro e atua na ortomolecular, na integrativa também. Deixa eu esperar que ela já deve voltar aqui. E aí acabou que ela entrou antes da gente, né, fazer o básico, falar da live, ela já comentou que ela e o Mikael estão com Covid e veio, acabou a gente entrando no assunto Covid e a relação com neuropsiquiatria. Só um minuto. Oi, Carolina, meu amor. Beijo. Vamos deixar gravada a live sim, tá? Eu sempre deixo no meu. Oi, Jéssica, peraí. Mas como é que eu faço para te chamar agora? Acho que você tem que pedir de novo. Peraí. Aí, agora foi. Pronto, já liberei. E acabou que ela já estava aqui dando uma aula pra gente do porquê. Aí, Pronto. Desculpa, voltou. Não, o médico me faz ligou. parte. Live faz Eu esqueci parte. de colocar no, tirar o sinal do celular. Eu estava conversando com o pessoal aqui enquanto você caiu, que, né, a gente combinou, conversou de fazer essa live, que a minha Sim. ideia
deixa eu voltar um pouquinho aqui, uma semana no tempo, 10 dias, e a gente volta no assunto que estava. Então, Claro. pessoal, é o seguinte, a gente está num mês de campanha com relação ao Alzheimer, cuidados e prevenção. E eu, na segunda-feira da semana passada, estive, aliás, foi em fevereiro, né? Estive aqui fazendo uma live falando da visão da integrativa no tratamento das doenças neurodegenerativas, como que a gente tem Uhum. a abordagem, como que atua, parte de intoxicação, vitamina D, magnésio e mitocôndria, tudo isso. E aí, no dia mesmo da live, durante, eu fui falando muito da abordagem da neurologia e me lembrei do excelente profissional que é a Jéssica e que tem essa visão tanto do lado da integrativa e a visão da neurologia. Ela tem neurologista de formação, vou pedir para ela se apresentar. E acabou que ela entrou, falou que tanto ela quanto o Mikael estão com Covid. A gente entrou no assunto Covid, vamos voltar também. É, Mas deixa eu pedir para ela se apresentar, que tem muita gente que já te segue, talvez tenha gente que não te conheça. Fica à uhum, vontade aí. tá ótimo. Obrigada. Bom, desculpa aí, né, os inconvenientes de sair e voltar. Bom, pessoal, quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou médica, sou neurologista, me formei aqui em Juiz de Fora mesmo, fiz residência médica também aqui em Juiz de Fora e trabalho com essa parte da medicina integrativa por conta de uma demanda que surgiu durante a graduação, né? Eu tinha é, hiperidrose durante a graduação. Para quem não sabe, né, hiperidrose é uma doença em que algumas partes do corpo têm uma transpiração excessiva, e eu tinha hiperidrose, já tinha feito vários tratamentos para poder tentar acabar com isso, até que eu marquei uma cirurgia, né, que é uma cirurgia bem agressiva, chama simpatectomia. Você corta algumas raízes nervosas assim da região do pescoço, da coluna cervical, para parar de transpirar, no caso, na região dos membros superiores. E quando eu ia fazer essa cirurgia, eu conheci quem hoje é meu marido, né, o Mikael, na graduação. Conheci ele num curso de metodologia científica. Ele já estava formando, eu estava no quarto período. Então, assim, tinha a menor chance de encontrar ele se não fosse esse curso, porque a gente, né, a grade horária é totalmente diferente já. E aí encontrei ele no curso. E um dia todo mundo do curso estava almoçando. Esse curso era um final de semana só por mês. E eu achei que ele já era até, né, já só tínhamos nós dois e duas meninas de acadêmicas, o resto era tudo professor nosso. E aí todo mundo começou a conversar de ansiedade e tal. Ele falou que trabalhava com medicina antroposófica, eu já tinha uma tia que fazia tratamento com o pai dele, mas nunca tinha participado. E aí eu falei com ele, eu falei, eu vou fazer simpatectomia por conta da questão de hiperidrose, tinha muita ansiedade e tal. Aí ele falou, nossa, não faz não, porque a simpatectomia depois você pode ter um monte de sintomas, você pode ter hipertensão, pode passar para outro lugar, a questão do suor, não faz não. Vai fazer tratamento com meu pai. Aí marcou para mim uma consulta com o pai dele, na segunda-feira, isso era no sábado, na segunda-feira eu fui, comecei o tratamento, aliviou muito, melhorou bastante dos sintomas, mas depois as aulas voltaram, aí, né, com a demanda da aula, voltei com sintomas ansiosos, voltei com a questão da transpiração. E aí ele falou assim: olha, eu trabalho com picada de abelha, né? Ele na época trabalhava com a terapia mesmo, de picar a abelhinha. A gente pode tentar, você já tentou um monte de coisa, não resolveu, né? Antes de fazer a cirurgia, tenta mais alguma coisa. Começamos a fazer picada de abelha toda semana, religiosamente. Com uns 3 meses, curou, melhorou. Tudo, tudo. Aí eu falei, gente, esse mundo é uma coisa muito interessante, né? Tem alguma coisa aí que eu não conheço. Aí eu, no quarto período, comecei a fazer o curso de medicina antroposófica. Aí acabou que um ano depois a gente estava namorando e o Mikael sempre trazendo muita coisa para mim, né? De tudo que eu trabalho assim hoje, eu posso falar que 100% das coisas que eu faço vieram através da interferência dele. Porque ele é muito visionário, ele já vê as coisas assim, 10 anos lá na frente, né? O que que vai acontecer, o que está vindo de tratamento novo, o que, que as pessoas estão estudando, o que, que as pessoas estão sabendo. E aí, decidi fazer neurologia, né? Depois, no final da faculdade, decidi fazer neuro.
E durante a residência ele vinha com várias coisas, né? Ah, você tem que estudar cannabis, porque neurologia daqui a pouco não vai ter nada sem que não seja relacionado a cannabis. Você tem que fazer protocolo Coimbra, vão para São Paulo pra você fazer isso, fazer não sei o que e tal, tal, tal. Então, assim, essa parte, né? Acaba que eu estava dentro do mundo da alopatia durante a graduação e durante a residência também. E ele foi me trazendo para esse mundo mais integrativo, né, aos pouquinhos. E me ganhou totalmente, porque a gente que trabalha com isso, né, Dias, eu acho que assim, é um outro patamar, né, de cuidado que a gente tem. Primeiro porque a gente estuda muito, né? A gente não Sim. sempre surge alguma coisa nova. E a gente, eu acho que fica imbuído dentro da gente essa necessidade de saber que pode existir alguma coisa diferente, que às vezes a gente não sabe, que possa ajudar o paciente, né? Que é o que a gente aprende na alopatia o diferente, né? Se acabou o protocolo alopático, acabou o consenso, acabou o que a gente sabe que vai fazer algum tipo de diferença, você fica refém de esperar a doença piorar, né? E aí, a questão do fevereiro roxo, eu acho que é importante por causa disso, né? Da gente trabalhar essas doenças que para a alopatia não tem cura, né? Mas o paciente pode ter qualidade de vida, né? É estranho falar assim, paciente, ah, lúpus não tem cura, porque eu vivencio o paciente que negativa fã, né? Então, assim, pode ser que tenha algum tipo de resposta. Lógico que não é receita de bolo, não é milagre, é tudo muito sério. O paciente que procura um médico que trabalha com medicina integrativa, ele tem que ser um paciente que é ativo, porque ele tem que sair daquele papel, né, de passividade que ele fica muitas vezes na alopatia, de só receber o remédio e achar que todo o poder de melhora está nas mãos do médico, né, ou do profissional de saúde que ele procura, porque na maioria das vezes são tratamentos que tem que ter disciplina para tomar os suplementos, que tem que ter alguma terapia associada em conjunto, né? Então, eu acho que muda muito tanto a perspectiva do profissional, né, da nossa parte, mas o paciente também tem que vir com a cabeça dele modificada, que ele vai ser protagonista. Então, é essa a história. Não, muito, muito legal. E eu vejo que é exatamente isso, né? A gente pensar um pouco diferente e não se contentar com o que entregam pra gente, como assim, olha, só tem isso para fazer. Você contou a história, eu me lembro quando eu estava fazendo, eu formei em Vassouras, mas fiz internato aqui na Santa Casa, e eu Uhum. sempre falo muito disso, porque assim, por um tempo, primeiro eu pensei em fazer cirurgia, e a primeira pessoa que me sinalizou para ser clínico foi o Dr. Pedro Gaburri, que era professor lá na Santa Casa, hepatologista, me chamou a atenção assim, ele já aposentado, não, você é clínico, você tem perfil de clínico para atender pessoas, para lidar com pessoas. Só que eu tinha vontade de fazer reumatologia, e você falou de lúpus, o que me frustrou muito, e lá tem uma cadeira muito boa de reumato, Sim. inclusive professores que eu admiro, mas eu perguntava de onde surge a doença? Ah, autoimune, ninguém sabe. Poxa, como assim ninguém sabe de onde surge? Como que trata? Ah, na crise você dá corticoide para poder manter um lúpus, você mantém lá um metotrexato, se for uma outra doença Uhum. autoimune, uma azatioprina, e hoje tem os biológicos e tudo, então você via assim, à medida que vai piorando, de certa forma, pioravam as drogas, né? Drogas cada vez mais pesadas, cheias de colateral. E quando eu tive o primeiro contato, por acaso, com a ortomolecular, eu fui fazer uma pós-graduação, mas foi meio que por acaso, eu me lembro do primeiro professor falar, nossa, quem é da reumatologia, tinha um colega que era, vocês vão aprender muito a trabalhar com isso. E principalmente quando eu fiz o protocolo Coimbra. Aí minha Uhum. visão mudou completamente. E um segundo ponto que você falou que é fundamental. Quando eu fiz o protocolo Coimbra, em 2014, eu atuava ainda no SUS, eu trabalhava no SUS. Então eu vim com aquela cabeça toda de protocolo Coimbra, tendo contato com médicos de São Paulo, com muita coisa nova, e para tentar introduzir o que eu sei que dá resultado no SUS. Só que é aquela coisa do paciente que está acomodado, que ele está com dor por conta de uma artrite reumatoide, só que ela não quer mudar o estilo de vida, ela quer tomar um remédio para a É, dor. não quer mudar E a aí eu dieta. percebi que assim,
é o que você falou, é o perfil do paciente também muito relacionado ao que a gente precisa. Não adianta o Sim, paciente que chega esperando que vai sentar, ter uma receitinha de bolo pronta, fácil de usar e vai resolver a vida, né? sim. E isso é uma coisa assim que eu gosto de deixar bem claro, né, na primeira consulta. A minha parte, eu sempre falo isso, os meus pacientes sabem, a minha parte é pequenininha, mas a parte do paciente é uma parte muito grande, né? Por quê? Eu falo isso todo dia, não é porque o paciente tem, acabou de ter o diagnóstico de esclerose múltipla, quer fazer o tratamento com vitamina D. Ótimo, mas não é só a vitamina D. Na verdade, a vitamina D é uma parte pequenininha do processo. A maior parte é manter o pensamento organizado, né? A gente tem que vibrar numa frequência que traga pra gente a melhora que a gente espera, porque se você fica vibrando só problema, só preocupação, só angústia, tudo isso, né? Regina, meu paciente, obrigada, Regina. A Nath, se você fica vibrando só nessa frequência, você não vai sair do lugar, né? Então, Não. é pensamento que precisa estar numa frequência boa, numa frequência adequada. Alimento. Não adianta um paciente que tem doença autoimune se encharcar de laticínio, comer carne todo dia, comer embutido, né? Gente, leite é o perfil de alimento que mais inflama o nosso corpo. Se você tem uma doença que é autoimune e inflamatória, né, já está no nome dela. Autoimune e inflamatória. O tratamento precisa começar através da dieta. Não adianta fugir disso. Né? As pessoas, os meus alunos, às vezes, eles perguntam: professora, você come mesmo aquilo que seu marido posta? Porque o Mikael posta muito, né? Salada de fruta, pratos que a gente faz, às vezes, algumas coisas veganas. Sim, a gente come e é gostoso. Porque você tempera do jeito certo, você coloca um incremento, você faz alguma coisa diferente. E a alimentação, ela precisa ser bonita, né? Tem que vir de fora para dentro, tem que trazer é, é, satisfação, né? Você precisa olhar e precisa ver que aquilo vai te satisfazer. Mas as pessoas às vezes acham que vai fazer dieta, que vai comer uma comida insossa, que não vai ter sabor. Lógico que não vai ter o sabor comparado a um alimento ultra hiper mega processado, que é cheio de Porcaria. glutamato, né? De todas as porcarias, né? Isso é veneno. E não tem como desinflamar alguém sem trabalhar a dieta. Não dá. Então, é pensamento, o alimento e o movimento. Não adianta não fazer atividade física, né? Porque Não dá. paciente, por exemplo, que tem dor crônica, tem muito paciente que tem enxaqueca crônica, cefaleia crônica. Não adianta se encharcar de remédio e não fazer exercício físico. Não adianta, o tratamento não vai para frente. Então, o paciente que às vezes ele procura a gente, né, como a última esperança. Né? Já tentou fazer tudo, já passou por milhares de médicos, às vezes nem tem um diagnóstico fechado, mas ele quer alguma coisa que resolva o problema dele. E muitas vezes a gente vai resolver, ajudar um pouquinho só a resolver o problema. Quem mais vai resolver o problema é ele mesmo. Mudando a dieta, fazendo exercício, fazendo uma meditação guiada, né? Fazendo um mindfulness. É um processo contínuo, não é uma coisa Sim. sozinha, pontual, que vai resolver. Né? Não é a vitamina D, não é o soro, né, que a gente vai fazer, não vai ser nada disso isoladamente. É um conjunto de fatores. Então é Deixa eu te bem complexo. perguntar, a gente vem a falar de neurodegenerativa, de prevenção, de Alzheimer principalmente, que eu vejo assim, um medo. E eu vejo, às vezes, alguns pacientes reclamando, e teve um que ainda falou que tem muito mais medo de ter um Alzheimer do que ter um câncer, por exemplo. Mas antes de entrar nesse ponto específico, como eu sempre fui já, né, há 12 anos na pós-graduação, caí direto na área da ortomolecular, que eu brinco com os Uhum, pacientes o seguinte: a integrativa é um termo novo que a gente usa, mas eu fiz essa parte da ortomolecular lá em 2009, era um outro mundo, um outro acesso. Então eu já caí direto nesse mundo. Eu não consigo entender, porque para mim é quase matemático. Por exemplo, magnésio e seus efeitos, né, uhum, na questão de serotonina, isso, a gente abre o Guyton, tá lá no Guyton falando dos benefícios. sim.
A vitamina D, tá? Não está no Guyton falando dos benefícios, mas está aí o protocolo Coimbra mostrando cada dia mais gente se recuperando e melhorando. O que é tão difícil de colocar na cabeça do classicão, dos seus colegas, vamos falar da neurologia, porque você é neuro, se tivesse outros aqui da endócrina, da área que fosse, por que eles não conseguem? É gente que ficou com preguiça de estudar fisiologia, é Uhum. gente que está com a cabeça fechada pela alopatia, protocolos, fora Uhum. aquelas coisas que a gente sabe, não julgando que não é todo mundo isso, a questão financeira que existe por trás dos laboratórios e tudo, mas que eu imagino assim, você deve chegar num congresso de neuro, tá lá falando sobre neurodegenerativa, falando sobre esclerose múltipla, e aí se chegar falando muito, vai ser apedrejada. É essa visão que eu tinha, que os professores falavam. O que Eu já você quase passei identifica? O por que isso. acontece aí nesse meio que as pessoas não conseguem entender coisas que são básicas, coisas que estão no Guyton, que estão no Robbins, tratar de patologia, de não É, aceitarem esse. a questão é disso, da questão de não ter. Oi? Tá me escutando? Não, pode falar. Tem muita coisa ainda, né, que a gente não tem meta-análise, que a gente não tem revisão sistemática. Por exemplo, a questão da vitamina D. Você tem meta-análise falando da vitamina D para esclerose múltipla? Sim, você tem. Mas você tem meta-análise falando qual a dose de vitamina D para tratamento de esclerose múltipla? Não, você não tem. Você tem revisão sistemática falando da importância do magnésio em quadros cognitivos? Tem, você tem. Até para tratamento da doença de Parkinson mesmo você tem. Mas isso tem um fator de impacto importante? Tem um N importante de pacientes que foram analisados? Não, não tem. Ok. E aí as pessoas só vão levar em consideração o que o órgão máximo, né, de referência do país ou do mundo, no caso aqui a Academia Brasileira de Neurologia, vai ditar como sendo consenso, vai ditar como sendo uma indicação. A gente ainda não tem, nunca vai ter, eu acho, publicação científica do protocolo Coimbra, né? Porque a gente sabe a dificuldade que vai ter, isso não vai passar em comitê de ética, uma dose alta. Mas a gente tem livros, né? Tem um livro muito bom, chama Nutritional Medicine, que lá tem vários artigos, tem um capítulo falando sobre doenças neurológicas, e tem vários estudos, eu até tirei foto. Um dos estudos fala de alguns pacientes que foram tratados durante 8 semanas com 200 mil unidades de vitamina D, mais cálcio, que é o que todo mundo tem medo, né, de usar no protocolo Coimbra. Uhum. Ninguém veio a óbito. Não existe um artigo científico. Se você procurar alguém que morreu com uma intoxicação por vitamina D, você não vai achar. A gente não acha alguém que morreu. Aí vem lá no laboratório, vitamina D acima de 100, risco de intoxicação. Tem paciente com vitamina D de 500 no exame de sangue. Assintomático, né? Não tem nada. Mas por quê? Porque a vitamina D é o problema? Não, a vitamina D é a solução. Só que a questão é, o paciente que está fazendo o protocolo, ele quer se responsabilizar por fazer dieta com restrição de cálcio? Ele quer se responsabilizar por beber a quantidade de água que ele precisa? Ano passado, né, a gente vivenciou um congresso e teve uma apresentação muito importante sobre o tratamento da esclerose múltipla. Né? Um professor meu ele fez uma apresentação magnífica falando sobre a segurança do tratamento da esclerose múltipla. Qual foi o resultado dele no final da palestra? Não tem medicamento seguro para tratar a esclerose múltipla. Por quê? Porque o risco de você ter um efeito adverso relacionado ao medicamento convencional é grandiosíssimo. E quais são esses efeitos adversos? Desde câncer, né? Porque muitos deles são imunomoduladores, imunossupressores, até desmielinização. Você pode fazer um ADEM da vida, né? Você pode fazer uma LEMP da vida, que são quadros desmielinizantes muito mais catastróficos que a própria esclerose múltipla, por exemplo. Só que você tem um estudo que foi patrocinado por um laboratório, que tem um desenho grandioso, que tem uma amostra de 10 mil pacientes que foram avaliados.
E aí você tem uma enxurrada de publicação, inclusive publicação assim de fator de impacto grande, falando que hipercalciúria funciona como gatilho para ter surto, e aí o paciente vê que está usando vitamina D, se fizer hipercalcemia, hipercalciúria, já vai poder ter surto também, mas ninguém para comparar, né? A gente não Sim. tem estudo científico e não vai ter. Agora, será que o risco de fazer esse protocolo é menor que o risco de usar aquele medicamento ali, que é imunossupressor, que a empresa tal vende a 2 milhões de reais por ano, uma dose? As pessoas não questionam. Quando o paciente começar a questionar mais, a saúde vai mudar. Porque os pacientes que procuram a gente são pacientes que são questionadores. São Sim. pacientes que estudam, que buscam informação, que querem saber se o remédio vai funcionar, se não vai funcionar. Agora, 90% da população, ainda mais aqui no nosso país, eles não sabem sequer o que eles estão colocando na boca, na pele, né? O que está aplicando, o que está tomando, não sabe. E aí fica muito fácil fazer tratamento, porque você só recebe de fora. E se dá errado, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é só de quem te prescreveu. Agora, se der certo, tá ótimo, né? Agora, tratamento com a medicina integrativa é outra realidade. Então, eu acho que assim, a classe médica, né, só vai realmente se abrir para essas portas quando a necessidade surgir, porque isso já está cada vez mais relevante, né? A gente já recebe muito paciente que não responde a nada de alopatia, nada, já usou tudo, já testou tudo, já esgotaram as opções, aí o médico vira e fala que realmente já não tem mais o que fazer, aí procura medicina integrativa e tem resposta, né? Na imensa maioria das vezes Sim. tem alguma resposta, porque não é porque tem cura que a gente não vai deixar o paciente ter qualidade de vida, e a gente tem arsenal terapêutico para isso, né? Com os nutracêuticos que a gente tem, com os fitoterápicos, os homeopáticos, os antroposóficos, mas eu não sei quanto tempo isso ainda vai levar. Eu acho que ainda é questão, talvez, para séculos, para que as pessoas comecem a ter essa visão mais ampliada, sabe? E é que vai chegar, né? Porque isso aí, assim, que você falou, não é interessante para ninguém pesquisar, não é lucrativo. Uma Não. pesquisa é cara. É, E, ninguém vai patrocinar comentou, isso. teve, quando eu estava em Viçosa, coisa de 3 anos atrás, só para poder ilustrar o que você falou. Porque é muito diferente, né? A pessoa que questiona quando é lá fora e questiona quando acontece com ela. Então, eu atendi uma pessoa em Viçosa, uma menina, e ela estava fazendo doutorado, eu não me lembro, biologia, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho até o depoimento dela no meu Instagram, eu printei na época, ela me mandou por isso, que ela queria distribuir, falar mais sobre isso. Ela basicamente, ela me procurou por causa do protocolo Coimbra e Uhum. ela deixou bem claro. Ela falou, olha, eu sou acadêmica, eu estou fazendo doutorado, e eu não acredito em nada que não tenha trabalho científico, meta-análise, com dupla cego, controla tudo aquilo que a gente está acostumado, todo aquele padrão. Só que eu não sei mais o que fazer, eu não tenho qualidade de vida. Eu não Sim. sei mais o que fazer. E eu me lembro dela estar numa briga com o marido, e no protocolo com você deve lembrar, o Cícero falar que o calor, quer dizer, ele não, porque você é neuro já sabe, o calor pode piorar muito a doença. E ela morava numa Sim. cidade muito fria, que era Barbacena, e tinha mudado para Ponte Nova, que era ao lado de Nossa, muito Viçosa, onde eu quente. trabalhava, que é muito quente. E ela Sim. falava com ele que quando ela estava na cidade dela, ela estava bem, quando ela foi para Ponte Nova, ela ficou mal. E ele Uhum. falando, entre aspas, que era frescura dela. Sim. E aí eu fui explicar e tudo. Então, assim, o resumo. Depois ela me mandou isso, falou, olha, só não põe meu nome, mas pode aproveitar, porque ela dá todo esse depoimento. Eu nunca confiei, eu nunca acreditei, só que aconteceu comigo. E quando aconteceu comigo, eu já não tive, igual você falou, alternativa. Usei um remédio, usei outro. Fui entender do remédio, vi que os riscos da medicação, que medicina é isso, né? A gente ponderar risco-benefício. Sim. Entender até que ponto vale a pena. Eu sempre faço um comparativo idiota, mas porque as pessoas às vezes falam, ficam com medo, por exemplo, ah, não vou usar vitamina D porque pode, o termo que eles falam, né, me dá pedra nos rins. Sim. Tá, mas aí a gente tem que pôr no risco-benefício aqui a litíase e do outro lado os riscos da própria doença. Tem gente que Sim. toma até Rocutan aí que tem uma série de colaterais, né, de efeitos colaterais. Não Então, é? assim, quando aconteceu com ela, com essa pessoa específica,
E aí ela falando, depois de 3, 4 meses de tratamento, da melhora no quadro, no geral. Ela falou, ó, voltei a ter qualidade de vida. Voltei a ter rotina. Estava proibida de engravidar pelo meu médico, estava usando acho que infliximab, não me lembro. Uhum. E estava parando de trabalhar e voltei a ter uma vida normal. Isso há 3, 4 anos, mais ou menos, que foi o atendimento. Mas eu, infelizmente, não acredito que nós vamos ter estudos em cima disso, pelo menos nos próximos séculos, Não. como você disse, principalmente nessa questão do protocolo Coimbra, por causa das Uhum. doses trabalhadas e por não ter interesse, ainda mais no nosso país. E você sabe que o Cícero não fosse brasileiro, teria um reconhecimento muito maior se ele fosse lá um suíço, um americano, alguma coisa. Teria um Sim. reconhecimento muito grande, mas por ser brasileiro as pessoas criticam. Já me pediram aqui, eu vou te pedir para a gente entrar um pouquinho, principalmente no Alzheimer. Só para Vamos. te resumir, eu semana passada tem um trabalho que eu gosto muito que fala da. Nesse trabalho eles fazem um corte sagital no cérebro e vão passando toda a fisiopatologia do Alzheimer e onde os metais pesados agem em cada ponto. Então, queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso, a parte das intoxicações Uhum. e prevenção e o que você quiser falar sobre o assunto aí. Bom, quando a gente vai falar de Alzheimer, o ponto-chave de tudo é ter prevenção, né? Porque depois que a cascata foi dada a largada assim dessa cascata, né, que é uma cascata também inflamatória, né, também uma cascata oxidativa que a gente começa a perder neurônios, é muito difícil a gente voltar atrás. A gente consegue algum ganho, né, dependendo do tratamento que a gente institua, mas é difícil o paciente que ele volta a ter uma autonomia, assim, 100% de autonomia. Eu nunca ouvi, isso eu nunca vi, né? O paciente voltar e falar assim, ah, tô curado. Isso eu nunca vi. Mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, principalmente da família, né? De quem cuida. Existe um artigo, uma série, né, de artigos que fala sobre os passos que a gente pode ter ao longo da nossa vida para evitar perda cognitiva. E são passos muito simples, mas são passos que envolvem, como a gente está falando o tempo todo, proatividade, né, da pessoa. Que passos são esses? A gente tem que manter sempre a mente ativa, então tentar sempre buscar aprender coisas novas, manter um círculo social, né? Ele fala do network, da gente tentar estabelecer vínculo com pessoas de setores diferentes. Ah, tem um circuito de caminhada, um circuito de ciclismo, um bordado, ah, que seja alguma coisa relacionada a filmes, ópera, o que for do convívio da pessoa, mas assim, círculos sociais com pessoas diferentes, que ela vai falar de assuntos diferentes. Tratamento de depressão, né? Se for uma pessoa que tenha uma tendência a ter depressão durante a vida adulta. Atividade física, né? Que é uma das mais potentes atividades anti-inflamatórias que a gente tem. Manter o peso, né? Não ficar flutuando peso. Não ter diabetes. Cuidar da hipertensão arterial, se por acaso ela vier, ou porque acaba que se você mantém o peso, se você tem uma alimentação saudável, se você pratica atividade física, né, você diminui consideravelmente a chance de se tornar hipertenso, de se tornar diabético, mas é lógico que existe também um componente genético, né, relacionado à hipertensão, relacionado ao diabetes. E ele fala muito da questão da alimentação também. O que seria uma alimentação ideal? Existe até uma dieta, né, a Mind Diet, que seria uma dieta voltada para essa parte cognitiva, que é uma dieta bem parecida com a dieta do Mediterrâneo. Como que é a dieta do Mediterrâneo? Tudo fresco, né? Tudo orgânico, tudo fresco. Você tem pouca carne vermelha, você tem mais peixes, você tem óleos, né, vegetais, principalmente o azeite, né, fazendo parte ali da dieta, muitos vegetais, muitas frutas, e você não tem praticamente nenhum alimento processado, né? Nada processado, nada que fica muito tempo oxidando. Nada desses temperos, né, com glutamato que a gente usa. Ou seja, pensando em não querer ter Alzheimer, o que a gente precisa é ter uma vida saudável, equilibrada, com
atividade física, pensamento em ordem, cabeça no lugar, né? E um corpo, né, que seja receptivo para não oxidar. Porque qual que é a chave, né? Por que os metais pesados têm essa implicação, mas não são um único fator? Porque você começa uma cascata oxidativa, você começa a gerar uma inflamação no seu corpo. Essa inflamação pode vir do intestino, essa inflamação pode vir da cavidade oral, né? Tem muitas pessoas que têm amálgama, que faz diferença quando a gente tira, né? Essa inflamação pode vir da própria frequência de pensamentos. Uma vida muito estressante vai consumir neurônio, né? Você literalmente esquenta a cabeça de verdade e isso faz com que o neurônio morra, né? Ele não funciona da forma correta, as mitocôndrias não vão funcionar da forma adequada e aí o neurônio ele vai morrer em alguma fase e ele pode começar a morrer de forma precoce, porque a gente vai ter perda neuronal ao longo da nossa vida. Mas se a gente tem essa perda de forma precoce, você pode começar a ter essa perda muito jovem. E falando um pouquinho até da visão da antroposofia, né, a gente começa a pensar em Alzheimer até na infância, né? Por quê? Porque pela visão da antroposofia, se a gente exige muito da criança no processo de alfabetização e a criança ainda não está pronta para ser alfabetizada, e essa é a nossa realidade, né? Principalmente agora, assim, nos últimos anos, em que a gente institui uma leitura muito precoce, uma alfabetização muito precoce, a gente começa a observar que as crianças que antes trocavam os dentinhos, né? Faziam a troca da primeira dentição, com 6, 7 anos, a gente já tem criança com 4 anos que já trocou 2, 3 dentes. Por quê? Porque essa vitalidade que deveria ser utilizada para a alfabetização está sendo precocemente exigida e aí tira energia do corpo físico. Se você tira uma energia precoce do corpo físico, isso vai fazer falta. Muitas vezes faz falta já na adolescência, com um adolescente que não consegue coordenar bem os pensamentos, tem baixa tolerância à frustração, mas pode fazer falta quando é uma pessoa que já está com 40 anos, que já não consegue mais processar bem as informações. Então, essa é uma parte da antroposofia que eu gosto muito, da gente investir na terceira idade, mas pensando na infância, né? Na qualidade de vida da infância. E isso faz muito sentido e faz muita diferença pensando nessa questão de energia. O tratamento do Alzheimer em si, né, convencionalmente falando, ele é muito precário, né? A gente usa anticolinestéricos, tem 4 principais, tem a galantamina, a donepezila, a rivastigmina, são 3, né? Donepezila, a rivastigmina e a galantamina. E a gente tem a memantina. Esses medicamentos, eles ajudam um pouco, muitas vezes, nessa questão comportamental. Mas em relação a ganho, a reserva cognitiva, ele não vai conseguir parar essa cascata de progressão. Então, o que a gente precisa fazer para tentar parar essa cascata de progressão? Hoje em dia, a gente já sabe que magnésio é importante, retirar esses metais pesados quando a gente identifica. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela veio com alumínio de 20, né? Então, olha o tanto que isso vai ter, né, de interferência. Já tem, porque é uma paciente que tem insônia, que tem dor crônica, é um metal pesado, né, que está acumulando ali no corpo dela. A saúde intestinal, né, é muito importante. Então, alimentos que putrefazem muito, né, muita carne, muito laticínio, alimentos muito inflamatórios, né, pertencentes a essa família vão ter interferência. Açúcar em grande quantidade, vão ter uma interferência muito grande. Eu tenho um paciente que o dia que ele tem demência, o dia que ele sai da dieta, ele não dorme, ele fica agressivo, ele tem alterações, crises de agressividade. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele recebe tudo que está circulando no nosso corpo. Se você comer uma coisa boa, vai circular, vai chegar até ele, né? Porque ele é muito pequeno, mas ele consome 20% do nosso sangue, da nossa energia. E tudo que está circulando no sangue vai chegar até ele. E se você está inflamado, vai chegar até o cérebro. Um cérebro inflamado é um cérebro que não funciona bem, que não processa bem, e é um cérebro que pode começar a morrer. O que a gente pode fazer que pode ajudar nesse processo? Repor vitaminas, né? Eu sempre falo isso. Hoje de manhã atendi um senhor que ele queria prevenir Alzheimer.
Eu falei, olha, a gente já começou esse processo. Por quê? Porque ele já está com uma fórmula, né, que está repondo principalmente a vitamina B12, que é fundamental para o nosso sistema nervoso funcionar bem. A falta da vitamina B12, quem é meu aluno sabe, eu falo, né, que vitamina B12, quando está ausente, pode causar tudo que a gente imagina dentro da neurologia, pode mimetizar tudo, desde insônia até uma desmielinização, por exemplo, né, a gente já sabe que isso pode acontecer. Magnésio. Gente, se as pessoas tivessem consciência do potencial ansiolítico, do Magnésio. potencial modulador de humor que o magnésio tem, a gente, ao invés de ficar querendo colocar o omeprazol na caixa d'água de todo mundo, a gente ia querer colocar magnésio na caixa d'água de todo mundo. Porque magnésio é vida dentro da neurologia. Magnésio estabiliza o humor. E tem estudo do magnésio comparando ele com ácido valproico com carbonato de lítio. Mas é estudo pequeno, sabe? Então não é um estudo que vai ter um impacto importante na comunidade acadêmica. Mas funciona, né? É um N pequeno, mas é um N que demonstrou que funcionou. E agora, né, dentro do Alzheimer, a utilização da cannabis medicinal, né? Que assim, é um outro patamar. Quando a gente É começa a outro falar nível, disso, né? é outro nível. Quando a gente vê os estudos, quando a gente vê realmente que tem estudos robustos, quando a gente vê o mecanismo de ação, potencial anti-inflamatório, assim, muda totalmente a qualidade de vida do paciente, quando bem indicado, sabe? Quando eu comecei a ler um pouquinho sobre cannabis, tentar entender, tentar entrar, que é igual você falou, um outro mundo. E aí tive a felicidade do Mikael me chamar para aquele evento, para poder conhecer um pouco mais. Aí eles foram me nutrindo ali com estudos. Eu falei, não. Estudo para Alzheimer, estudo para Parkinson, estudo para isso. Eu falei, não, eu quero entender o mecanismo de ação. E aí você vai Sim, olhando os receptores. Eu hoje atuo muito em doença autoimune, aí você vai vendo os receptores ali, onde que eles estão localizados, como que age, como funciona. Você já fica assim, gente, mas será que ela vai funcionar nisso tudo? Será que vai funciona. agir nisso tudo? Por isso aquilo que você me falou aquele dia, né? A desmedicalização, né? Porque você dá com um objetivo a cannabis para o paciente e acaba tendo outros benefícios que não estava nem em busca, mas começa às vezes a Sim. pressão, outros fatores regulando, melhorando, e é Sim. fantástico, né? Sim. É uma coisa importante, né? Muitas pessoas às vezes procuram a gente no consultório, porque quer fazer o protocolo Coimbra para doença de Alzheimer. Eu vi alguém perguntando no início para demência por corpúsculos de Lewy, demência frontotemporal, demência vascular, doença de Parkinson. Gente, essas doenças que têm um fundamento neurodegenerativo, que é o que a gente está falando aqui, a gente até usa vitamina D, mas a gente usa a vitamina D na dose fisiológica, na dose que o paciente Sim. precisa para ter a vitamina D no parâmetro fisiológico, né? Acima de 30, abaixo de 100, para ele ficar suficiente em relação à vitamina D. Por quê? Porque eu não preciso usar a vitamina D como um hormônio anti-inflamatório nesse caso. Ela não vai mudar o curso da doença. Então, muita gente procura, tem paralisia supranuclear progressiva, tem Alzheimer, tem Parkinson. É tudo neurodegenerativo. Então, a vitamina D vai fazer diferença? Vai, mas eu não preciso subir ela na dose que eu uso, por exemplo, quando alguém tem esclerose múltipla, tem neuromielite óptica, tem lúpus, porque esse potencial imunomodulador que eu preciso nessas doenças não vai trazer benefício para mim, porque o meu paciente ele entrou num curso de neurodegeneração. Então, às vezes, vale a pena eu investir em dose mais alta de outros componentes. Às vezes, do magnésio, colocar o canabidiol, mas o protocolo Coimbra, com altas doses para quadros neurodegenerativos, não adianta a gente colocar. A gente repõe a vitamina D, a gente repõe as vitaminas que precisam, mas em doses fisiológicas. Protocolo com altas doses é para doença autoimune. Aí funciona e funciona assim, esplendorosamente bem, né? Quando o paciente E as veste a pessoas camisa do protocolo. entenderem isso aí é fundamental, né? Porque para gente, não importa se a pessoa foi cuidar de uma neurodegenerativa com você, você vai olhar ele num todo, você vai olhar o intestino, Sim, mas ele é gastro, não é, mas vai olhar o todo, vai olhar a parte sim, hormonal, se precisar fazer um ajuste. Então, os pacientes, você falou, eles estudam muito hoje em dia, e eu fui falar um dia da parte de cardiologia, peguei o próprio Brown, porque aí a gente tem que embasar nisso.
E nele tem um capítulo da cardiologia integrativa em que eles falam que hoje nos Estados Unidos, 85% dos pacientes que vão a um consultório de um cardiologista, eles fazem uso de alguma suplementação. Ainda mais lá, que é Uhum. tudo muito mais fácil. Você entra naquelas lojas, você fica até perdido, até hormônio, né? Pregnenolona, DEA, tem assim, à vontade. Então, reforçando que eles precisam estudar e entender um pouco mais disso. Então, a ideia é a gente realmente olhar o todo, procurar entender o todo, corrigir as necessidades, só que o protocolo Coimbra é muito específico, como você falou. É muito não, é específico para as doenças É específico. autoimunes. Sim, Ô, Jéssica, daqui a pouco o Instagram vai me cortar, mas eu tenho que te fazer uma pergunta que sempre vem quando me falam sobre, quando falo sobre Alzheimer. sim, Eu tenho uma opinião sobre isso, mas quero saber qual que é a sua. É, teste genético, tá? sim, A gente sabe que dá para fazer o teste genético, acho que é a ApoE e tudo. O sim. que você acha? O que os protocolos dizem? Qual que é a busca, a realidade aí hoje em dia? Uhum. A gente ainda tem uma busca muito pequena, né, em relação a teste genético no Brasil em geral, justamente por conta dessa questão de desconhecimento e porque o exame é caro, né? Então, para o plano de saúde autorizar é difícil, para o paciente conseguir pagar, né, a média de custo gira em torno aí de 5, 7 mil reais, dependendo do exame que você vai fazer. Então, não é um exame de fácil acesso, né? É difícil ter acesso a teste genético aqui no Brasil. Hoje, as maiores indicações são naquelas famílias onde você tem um caso de Alzheimer precoce. Então, Alzheimer precoce vai ser aquele paciente que ele começou os sintomas cognitivos antes dos 60 anos de idade. E aí, o paciente que começa com esses sintomas de forma precoce, você tem autorização, né, para solicitar o teste genético, caso as outras pessoas da família, né, os filhos, no caso, queiram fazer. E aí vem um dilema muito importante, né? Por quê? Se você faz um teste genético, vê que você tem a modificação genética, será que você não vai gerar mais estresse oxidativo na sua cabeça? Você não vai ficar mais estressado com aquilo, a doença vai se manifestar? Será que se você não souber, talvez você, pela epigenética, você não bloqueie a manifestação desse gene? Porque a gente sabe que isso é possível, né? Nem todo mundo que tem os pais hipertensos vai se tornar hipertenso, mesmo sendo um gene dominante. Nem todo mundo que tem um gene relacionado a alguma doença, mesmo que seja dominante, né? Às vezes com uma penetração incompleta, vai ter doença. A gente vê isso claramente em famílias que têm uma doença genética já instalada. Então, hoje, formalmente falando, a gente tem indicação em casos nos quais você já tem um ente da família, né, que teve o surgimento do Alzheimer de forma precoce. E aí você pode orientar isso para a família. A gente faz avaliação, né, tanto com medidas do líquor, né, do tiro líquido cefalorraquidiano, quanto medida sérica também. E às vezes, quando o paciente começa com sintomas cognitivos, mas ele tem um quadro florido, que a gente fala, ele tem, às vezes, alguma alteração comportamental, ele tem um pouquinho de alteração amnéstica, você faz ressonância, ele não tem uma atrofia, né, na região hipocampal, alguma coisa específica, é um caso que você ainda não definiu a etiologia do sintoma, né, a etiologia daquele comprometimento cognitivo, a gente faz também essa avaliação genética. Hoje tem, né, alteração, exame funcional que ajuda muito. Tem o SPECT, né, com o TRODAT, que ajudam a gente a ver o funcionamento cerebral em regiões específicas do cérebro, ajudam a gente a definir diagnóstico. Mas às vezes nesse caso, por exemplo, igual alguém comentou, é Levi. Levi, o paciente tem muita alucinação, às vezes já está numa fase mais avançada, você perdeu aquele time inicial que te ajuda ali um pouquinho a achar o diagnóstico diferencial entre um e o outro. Às vezes é interessante você fazer o teste genético, você dosar a poliproteína E, você dosar a quantidade ali da proteína tal, da tal fosforilada no líquor, para você tentar fazer um diagnóstico diferencial. Do ponto de vista integrativo, isso não vai acrescentar tanto, por quê? Porque a gente não vai tratar o diagnóstico etiológico. A gente vai tratar aquele sistema que está enfraquecido, né, que a gente fala. Então, se você sabe que o problema é relacionado à degeneração, é um problema que está evoluindo e o paciente está com queixa cognitiva, você vai lançar a mão daquele arsenal que você sabe que pode ajudar. Mas, às vezes, no tratamento alopático, no tratamento convencional, faz diferença você saber qual que é a etiologia. E, às vezes, a família também quer saber.
né? Se é Alzheimer, se é Parkinson, se é Lewy, se é atrofia de múltiplos sistemas, enfim. Tem uma infinidade de doenças, né, diferenciais nessa Porque o gama que eu aí de vejo, assim, neurodegenerativas. o que eu tento conversar às vezes com os pacientes, que o perfil que chega para mim é muito típico. Né? A pessoa que já teve o diagnóstico, para você chega para ter. A pessoa que já teve um Sim, diagnóstico, para eu entrar com o tratamento da integrativa, igual você falou, vou tratar o sim. sistema, vou tratar a inflamação, vou tratar a oxidação. Só que tem gente que chega com esse perfil assim, ó, a minha avó teve, nem Alzheimer, né? Teve uma esclerose lá, não sabe a Uhum, não causa da sabe o que que demência, é. sabe o que que é. E eu, nesses casos, que eu oriento, falo, além do custo, do gasto, mas independente disso, como você falou muito de vibração, de como pensar, a pessoa tem um diagnóstico não, faz um teste genético, deu positivo, esqueceu a chave do carro uma hora, vai falar, tô com Alzheimer. E tem Começou, tudo isso, né, que vai vibrar tudo pensando na doença. Então, o sim, que você falou que é básico aí em termos de cuidado, não importa se você tem um teste genético positivo ou não, os cuidados preventivos são os mesmos. Né? Aí cabe ao paciente decidir se ele só vai cuidar porque deu positivo ou se ele vai sim. cuidar porque ele realmente quer se cuidar, quer fazer exercício, quer ter uma alimentação saudável, quer ter uma rotina saudável. Então, assim, salvo as exceções, eu também não recomendo, nem me lembro de já ter solicitado. Aliás, solicitei uma vez, uns 4 anos atrás, mas porque muita aquela coisa de insistência do paciente. Não, eu quero Sim, fazer, tem um amigo meu que é dono de laboratório, me explicou e não sei o que, queria uhum, fazer, tal, tal, tal. Não, beleza, vamos fazer. Não deu. Mas aí também vem esse outro lado. Não deu, vai bagunçar, vai deixar de fazer exercício, ter uma alimentação saudável, pode acabar sim. desenvolvendo, porque não é somente genético, né? Não, não é. A gente cada vez Então, mais fica claro, até porque a minoria, né, que fique claro, a minoria dos casos são genéticos. 90% dos casos são os casos esporádicos, né? Família que não tem ninguém na família que tem, né? Lembrando que o principal fator de risco é o envelhecimento. Então, quanto a cada década, né, que a gente envelhece, a gente aumenta mais a chance de que a gente possa desenvolver Alzheimer. Mas o principal fator de risco é realmente o envelhecimento. E os fatores inerentes do envelhecimento, que são inflamação, estresse oxidativo, né, alteração do hábito intestinal. Então, tudo isso é que a gente tem que contornar. E eu, as eu questões falo uma hormonais coisa, também, né? as questões hormonais, né? O risco aumenta muito na mulher depois da menopausa, isso tem interferência na cognição. Uma coisa que eu falo muito com os alunos, né, também da faculdade, é que quem esquece muitas vezes tem o que esquecer. Então a gente tem que buscar Uhum. na história dessa pessoa o que que foi esse gatilho assim que talvez deixe ela cômoda de alguma forma para poder tentar esquecer. Porque quando a gente busca isso na história, às vezes fica muito claro, sabe? O que que começou, o que que trouxe esse processo de esquecimento, qual que foi o gatilho, qual que foi a circunstância. Será que a pessoa teria algum ganho se ela deixar de esquecer? Se ela deixar de lembrar dessas coisas? Será que fica alguma coisa mais cômoda para ela? Isso na parte da biografia me ajuda muito a tentar ver. E às vezes é o que ajuda a gente a tentar ver que o paciente realmente não quer sair daquela frequência, né? Não quer sair daquela situação. Então, essa Sim. questão do Alzheimer é uma questão assim muito, muito, muito complexa, porque envolve muita questão emocional, muito mesmo a questão de pensamento do paciente, é, a questão do ambiente, né, da epigenética, do ambiente, se é um ambiente que tem uma alimentação muito oxidativa, muito estressante, do peso do paciente, do equilíbrio da flora intestinal. É muito multifatorial, né? E você Muito tocou num significativo. ponto que eu muitas vezes abordo com os pacientes. Não, como eu brinco com eles, eu não me meto, eu não sou psicólogo, terapeuta, mas quando a gente identifica essa necessidade, essa demanda, e você foi falando, identificou exatamente um em especial, um caso especial que eu tenho no consultório, muito carinho por ele, inclusive, mas que na última consulta da esposa, eu conversando com ela, e
E a gente identificando, né, quando começou, que veio uma mudança muito drástica na vida dele, na questão de trabalho e tudo, foi quando ele iniciou um quadro que ele achava que era o Alzheimer, que segundo o neuro não foi dado como Alzheimer. Uhum. E o que o Alzheimer trouxe para ele, que, entre aspas, não é de benefício, mas assim, um certo comodismo, né? Tudo que traz ali por trás, a relação interpessoal, a relação familiar. Eu me lembro, você deve conhecer o Dr. Gustavo Vilela, lá de São Paulo, que é oncologista, deve ter ouvido Uhum. falar. O Uma vez Mikael eu já conversando trabalhou com com ele. trabalho. Ah, é, falou. Sim. E eu encaminhei uma paciente daqui de Juiz de Fora pro Gustavo. Com muito custo, ele conseguiu uma vaga lá, que a vaga com ele estava apertado, que não sei o quê. E de última hora a paciente desmarcou. E aí eu conversando com ele, falou disso. Entenda o seguinte, tem gente que não quer melhorar. Consciente ou inconscientemente, não quer melhorar porque aquela melhora vai trazer uma responsabilidade que ela não quer ter, né? Mesmo que esteja no plano do inconsciente, né? Para a gente não ficar apontando o dedo para as pessoas. Mas muitas vezes essa pessoa não quer melhorar pela responsabilidade que vai trazer. Então, como você conversou muito com ela do que poderia vir de benefício, uma possível cura, porque o caso da paciente, eu tinha conversado com ele, a gente falou numa possível, né, cura, isso há 2 anos. Uhum. Ele falou, então existe muito dessa fuga. No caso dele, ele falou muito aqui na oncologia, assim como tem outras doenças, como a depressão, como a doença, né, de Alzheimer, principalmente. Sim. Isso é muito nítido, né? Quando a gente começa a acompanhar esses casos. Não é só isso, né? Mas é um fator importante, né? Sim, Eu não lembro mais quem que falou, mas antes de curar um paciente, a gente tem que tentar enxergar se o paciente realmente quer ser curado, né? Porque eu já tive paciente no SUS mesmo, que às vezes eu comecei a repor magnésio, o paciente tinha enxaqueca, o paciente melhorava, e eu via que a paciente voltou de mau humor, sabe? Eu começava a perguntar, mas e aí, a dor de cabeça e tal, né? Coisa magnésio, né? Comprou a, sei lá, R$ 20 na farmácia. Ah, melhorei. Gente, se eu tô com. Eu já tive, né? Muita crise de enxaqueca, principalmente na residência. Gente, quando eu comecei a tomar magnésio, minha vida mudou quando acabaram as crises de enxaqueca. Eu ficava vibrando, assim, porque eu ficava 2 meses sem ter uma crise de enxaqueca. E a pessoa chega de mau humor na consulta, porque melhorou. Eu não entendia como que isso acontecia. Eu falei, não é possível. A pessoa é muito mal-humorada. E realmente, a frequência da pessoa tá tão negativa que ela não consegue ver coisa boa. Ficou sem dor de cabeça? Ah, ficou, mas não tá fazendo diferença, né? Porque ela achava que era dor de cabeça, que a vida fazia a vida dela ficar ruim, mas ela, né, esquece que o problema da vida ficar boa ou ruim é interno. É ela, né, que tem que mudar essa frequência. Então, assim, cada vez que a gente vai trabalhando mais, a gente percebe mais a interferência desse fator pensamental, do fator comportamental, né? Tanto para surgimento de doenças, quanto para controle, quanto até para cura, né? Porque existem curas que são extraordinárias. A gente vê documentário disso o tempo todo, né? Saindo na Netflix. Aquele Hill, quem não assistiu, né? Vale a pena assistir, porque aquilo é maravilhoso, né? Demonstra o poder que a gente tem do pensamento. O nosso cérebro, ele funciona com frequência e ele controla o nosso corpo inteiro, né? Se ele faz isso espontaneamente, dá para guiar essa energia para onde a gente precisa. Só que a gente não aprende isso. A gente aprende que é mais fácil tomar um remédio que faz mal para o cérebro também, né? Mas que às vezes vai ajudar a controlar um determinado sintoma. mas é isso, como no congresso do Arthur Lemos falando, né? Logo depois de uma palestra de um psicólogo, e eu falo muito disso em consulta, às vezes com o paciente, eu faço terapia há 6 anos, entre as, me dei alta aí esse último mês, uma folguinha, mas aí a gente começa a identificar muito disso, mas aí eu chego e falo com o paciente, olha, identifico, acho que você precisa, mas não entro nessa abordagem que a gente fica perdido. Então eu pego e falo, olha, vejo em você uma necessidade grande, mas a minha função aqui, eu falo que é quase uma matemática, porque a bioquímica para mim funciona muito dessa forma, né? Eu dou magnésio, triptofano e B6, eu estou formando serotonina. É claro que depende de N e outros Sim. fatores, mas
de um modo geral. A minha visão é muito nesse formato dentro da bioquímica, de melhorar do intestino, desinflamar, enfim, de tudo isso aí. Só que, infelizmente, tem aquelas pessoas que a gente identifica que também não vai ser em 5 minutos de consultas, né? De consulta. Não. Ficando ali 30, 40, 1 hora conversando, vai identificar e reforça a importância de ter um acompanhamento, seja um psicólogo, seja alguém para poder ajudar nessa área aí, porque tem que ter uma mudança comportamental, tem que ter um entendimento, tem muita coisa que está no inconsciente, que aí eu não vou abordar de forma alguma. Uhum. A gente Então, fala muito na tudo isso. antroposofia também. Desculpa. A gente Não, fala pode muito na falar. antroposofia que a gente que é médico, a gente atua no agora. Mas Sim, quem pega o passado e começa a trabalhar o futuro é o terapeuta. A gente sim, não consegue fazer isso no consultório, né? sim. Então, assim, gente, um bom psicólogo, ele muda a vida de uma pessoa, né? Por isso tem que Com ser um bom certeza, psicólogo, né? Porque se não com for bom certeza. também acaba de degringolar tudo, né? Vai tudo para baixo. Mas tem que ser um profissional bom, tem que ter empatia, né? Tem que ter uma troca interessante nisso. Mas a saúde e a doença, o processo de salutogênese, ele é muito mais complicado do que 2 mais 2 são 4, né? Na alopatia a Sim, gente aprende que é 2 e 2 sim, são 4. Mas quando a gente começa a ver que quando você dá o 2 mais 2 você não gera 4, começam a vir as frustrações como profissional de saúde, né? Eu falo que se eu fosse uma neurologista só convencional, é muito frustrante, porque a gente trabalha muito com esses quadros neurodegenerativos, quadros inflamatórios, quadros que às vezes são genéticos, né? Quadros que às vezes o problema começou na infância. Eu não vou ter como mudar o curso da doença, mas eu tenho como mudar a qualidade de vida, eu tenho como dar uma autonomia para aquele paciente que ele tinha perdido de alguma forma, né? Se o paciente não, um dos casos que me marcou mais na residência, né? O paciente estava tetraplégico, não mexia nada. Ele começou a mexer o dedão. Eu lembro que eu vibrei tanto nesse dia. Eu falei: tá vendo? O seu dedão tá mexendo agora. Eu vou precisar que o senhor todo dia. Esse paciente até veio falecer agora, no final do ano passado. Mas eu falei com ele: eu falei, olha, o seu dedão voltou a mexer. Eu preciso que todo momento que o senhor lembrar do dedão mexendo, o senhor pensa que o resto do corpo voltou a mexer. Ele não voltou a mexer o corpo todo, mas ele voltou a mexer os 2 braços. Ele saiu do respirador mecânico. Ele tirou a gastrostomia, ele ficou muito tempo internado com a gente, mas ele teve um ganho, sabe, Dias? Ele não sabia se ele ia poder comer frango. Gente, isso me marcou tanto. Ele não sabia se ele ia poder comer frango assado no Réveillon. E ele teve alta no início de dezembro e eu falei: o senhor vai comer frango assado no Réveillon. O senhor vai tomar, nem que seja um champanhezinho, meia xícara, mas o senhor vai conseguir. Então, a gente precisa se apegar a essas pequenas coisas, porque não é que eu vou tirar, eu não tenho como curar o Alzheimer, mas eu tenho como fazer esse paciente ter autonomia por mais tempo, eu tenho como permitir que a família tenha mais conforto, né, no manejo desse paciente em casa. É isso que faz a gente querer ser médico, né, do meu ponto de vista. Você querer ajudar a com pessoa. certeza. Você ficar Com fazendo certeza. protocolo de que tem que usar esse remédio. Ah, mas esse não deu certo. Ah, então você usa o outro. Ah, mas esse também não deu certo. Ah, mas então você usa o outro. Tá, mas também não deu certo. Aí as funções se esgotaram É agora. E muita aí? política do lava as mãos, né? Ah, não, a minha parte eu fiz. O que me ensinaram eu fiz, então não tem jeito, é tomar o remédio, acabou, não tem mais nada Sim. para fazer. Assim, o Mikael, né, a gente discute muito esses casos, porque o Mikael, ele trabalha muito com essa parte de oncologia, ele tem muito paciente oncológico, né? E eu não entendo como que o colega, que é oncologista, recebe um paciente que curou nas mãos do Mikael e ele não procura saber o que que curou o paciente Eu também dele. não consigo entender Eu isso. não entendo. Eu falo, Não tem Micael, o como mínimo é de que curiosidade, falar o pode? que que ele fez. Eles perguntam até, o paciente chega para ele e fala, doutor, o meu oncologista perguntou o que que eu fiz. Eu falei o que que era, ele falou assim, ah, então só continua fazendo porque tá dando certo. Mas eu falo, gente, eu não consigo entender, porque o negócio curou o seu paciente, que você já tinha falado que não tinha cura, mas o paciente curou nas mãos de outro profissional que sabe uma coisa que você não sabe. Teoricamente, você fez um juramento que aprenderia a usar tudo que possa trazer benefício para o seu paciente, mas você fica acomodado naquilo que te ensinaram. Você não questiona outras coisas. Isso não entra na minha cabeça. Não entra. Eu não sei
se vem daquilo que a gente falou no começo, se é preguiça de estudar, se é orgulho de perguntar, tá? Porque assim, a gente vê, você vê isso também todo dia, eu devo ver, e fica sem entender isso quando ainda não vem uma crítica, né? Você é doido de estar É isso fazendo que eu ia isso falar. Mas isso não tem quando não vem evidência uma crítica, científica. mesmo vendo a melhora, mesmo vendo a Sim. melhora. Ai, Ou Jesus, então, o mas que mais acontece também muitas vezes é assim, você tem, vamos colocar, 100 pacientes no consultório. O tratamento deu certo para 80. 20 deram errado. E ia dar errado, e deu errado já com tudo que o paciente fez de errado. Mas aquele paciente que não deu certo no seu tratamento, ele procura um outro médico alopático. Aí ele vai e fala com o médico, ah, eu fiz o tratamento tal, com a doutora tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquele paciente, aquele médico olha e fala, mas isso aqui é um absurdo. Aí se tem um acadêmico acompanhando ele, olha aqui, que absurdo. Esse pessoal é doido, isso é charlatanismo, isso não sei o quê, tal, 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 tal. E assim, esculacha tudo, fala tudo que quer falar. Aí passa o tratamento dele, a paciente volta, 2 meses depois, pior do que ele estava antes, né? As pessoas, assim, eu acho que a gente tem que ser muito humilde, e isso todo mundo tem que fazer, né? Não é a gente que eu digo assim, quem pensa um pouquinho fora do convencional, né? Porque não precisa pensar muito fora do convencional para ver que a alopatia é restrita. Pensar um pouquinho muito, só fora do convencional, né? Para você ver que às vezes a sua necessidade não vai ser suprida pela alopatia, que a necessidade da sua avó não vai ser suprida com a alopatia, né? Que essas coisas fazem diferença na vida das pessoas, mas que a gente tem que abrir a cabeça, porque 2 mais 2 na medicina não dão 4, né? Se fosse assim, o Google resolveria o problema de todo tudo, mundo. todo O- mundo. Resolveria tudo, passaria tratamento de tudo, faria tudo, mas não é assim. E a gente já está vivenciando uma crise na medicina, essa crise ainda vai aumentar mais, porque é cada vez mais comum a gente observar pessoas que não respondem a nada da alopatia. E você coloca um homeopático, a pessoa volta a viver bem, né? Volta a ter qualidade de sono, apetite, digestão, né? Assim, é um outro patamar. Mas Ah, é isso uma tem mudado crise. muito. Eu te É. falo porque, assim, eu lá de quando eu comecei, o Arthur falava, ó, prepara que vocês vão tomar muita porrada. Isso lá 12 anos, Sim. 11 anos atrás. É que por muito tempo eu trabalhei muito com a parte estética, não era tanto com patologia. Felizmente fiz essa mudança. Mas a gente vê muito disso. E outra coisa, né? A gente está lidando aí, falando do médico, com pessoas e que, infelizmente, boa parte muito vaidosa. E aí você está Uhum. mexendo num ponto que é muito difícil de mexer com as pessoas. A questão da Sim. vaidade. E quem tá, e aí estou falando, vocês têm, eu, por exemplo, faço nada, não entendo nada de antroposófico. Mas à medida que a gente vai pensando um pouquinho fora da caixinha, é o que a gente estava até conversando no dia lá do evento da Canabidiol e tudo. Você vai querendo sempre buscar mais informação, você vai buscar sempre com um colega, vai perguntar um pouco mais, e é muito Uhum. aberto a distribuir conhecimento, vamos falar assim. Né? Sim. Tanto que eu fiquei super feliz, assim, do Maquiael já naquele dia, não disse, estou vendo aqui, vai ter um evento em Juiz de Fora, faço questão que você venha e tal. Você falou uma vez que estava começando a estudar, então fica assim, um querendo passar muito. Eu estou muito feliz que tem uma colega nossa médica, clínica geral, que minha paciente, e final do ano começou a me perguntar o que era bom de estudar nessa área e tudo. E aí eu já falei, olha, do que eu conheço, você vai fazer o curso do fulano, porque aí começa a querer fazer Uhum. 300 cursos. E a É. gente sabe que também tem muita porcaria no meio aí, né? Muita gente só do Tem. marketing. Falei, ó, você vai fazer o curso disso, daquilo, não sei o quê. Assim, já está fazendo a pós-graduação, já está encantada, já leu um monte de livro, porque a gente começa a querer que os outros colegas também tenham essa visão, tenham essa atuação, tenham essa abordagem para poder ajudar o paciente e ajudar todo mundo, né? Sim. A gente vai plantando sementinhas, né? Eu já fui chamada a atenção assim na frente de paciente, de staff meu da residência que não queria deixar eu passar algumas coisas assim para o paciente. Um dia eu saí chorando de raiva porque tinha um paciente com TDAH. Eu queria passar uma suplementação porque ele era cardiopata, então ele não podia usar as medicações convencionais, né, para déficit de atenção. E já era um senhor, tinha muita limitação porque ele sempre teve déficit de atenção e nunca tratou. Eu falei, olha, vamos passar isso, tem tal coisa e tal. Medicação antroposófica mesmo, mais fitoterápica. Ele falou, não, você tá louca.
Você não vai fazer isso aqui no meu ambulatório de jeito nenhum. Eu falei, tá, tudo bem. Mas no final da residência, né, no final desses 3 anos, esse mesmo professor me chamou e falou assim, aqui, eu tava lendo sobre magnésio e não sei o que e tal. Eu falei, ah, que bom! Não, vou te mandar os artigos, você vai adorar. Pode começar a usar, vai fazer muita diferença, sabe? Então, assim, querendo ou não, você vai plantando sementinhas, né? Quem é sério, Sim, quem acredita, quem quer ajudar o paciente, vê que faz diferença. E não tem como mais como fugir disso, né? É uma não realidade que tem. está estampada na nossa frente. O paciente já vem querendo usar, então se você acompanha, ótimo. Lógico que não tem como acompanhar tudo, né? Você sabe, por exemplo, da questão hormonal. Eu não sei nada dessa parte. Quando o paciente procura alguma coisa assim, para mim, né? Eu não consigo, não tenho como dominar. Mas eu também posso saber alguma coisa que você não sabe. E o importante é a gente ter a humildade de trocar, fazer isso que a gente faz, Exatamente. né? Ó, recebi paciente tal, não conheço isso, então talvez você possa manejar, né? Que seja o Gustavo, o Micael, mas todo mundo que está nessa corrente, Essa né? De linha. tentar fazer diferente. É E isso esse é o aí. caminho. Ó, brigadão. Eu que Manda um agradeço o abraço pro convite. Mikael aí. Melhoras para vocês. Fala com ele que ele. Eu até mandei para ele, tá na lista aí que eu quero da gente marcar de bater um papo por aqui também. Ah, vai ser ótimo. E a gente vai se falando. Qualquer dia quero Adorei. experimentar essa pizzazinha aí que vocês fazem, viu? Menino, Já fizemos fiquei hoje aqui, sabendo você que a acredita? Natália fez uma propaganda, né, Ah, de é, a Nath vocês. veio aqui. A gente fez hoje mais light, né? Porque tá durante a semana. A gente fez com mussarela de búfala Muito para bom. ser mais lightzinho. A Legal. gente tem que marcar, passar essa Sim. questão toda, né? Neném tá Tá, nascendo aí. tá. Daqui uns 10 dias tá por aqui. Pois é. Será que Já abre no comprei a futuro? cadeirinha que vai ficar aqui do meu lado. Já falei com o Carol, vai ficar aqui. Eu aqui Ah, estudando, né, eu vou deixar aqui do lado, que babando. bonitinho. Aqui, obrigada pelo convite, Dias. Foi Muito uma honra obrigado por para ter mim, adorei. aceitado, pelo seu Temos que marcar conhecimento, mais. por estar disponível, melhoras e um abração para vocês Obrigada. aí. Gente, boa noite, viu? Prazer aí, todo mundo. Tchau, tchau. Gente, obrigado quem participou. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou jogar depois lá no canal do YouTube isso, que aí não precisa vocês ficarem correndo no feed, procurando. Tem pouca gente lá, mas lá tem as últimas lives aí, pelo menos do metade do ano passado para cá. Muito obrigado para todo mundo. Uma excelente semana aí. Até a próxima. Tchau.